Boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês, desculpa um pouquinho pelo atraso. Meu nome é Mauricéia, sou a farmacêutica e a CEO da DocDoc Material Hospitalar. Hoje nós estamos recebendo aqui na DocDoc para fazer demonstração dos produtos, a marca já nomeada no mercado, que é a Descarpac. A gente está com a enfermeira Michele e a Mariana, que é representante comercial. E eu trouxe a Aline, que é a nossa enfermeira, consultora de produtos da DocDoc. Conto com a ajuda de vocês para demonstração de produtos. Qualquer dúvida pode enviar no chat. A gente vai responder no final da apresentação. A Aline pode dar início, tá bom? Boa tarde, eu sou a Aline, sou enfermeira, né, como a Mauricéia falou. Hoje nós estamos aqui para apresentar alguns produtos para vocês, né? A Descarpac é a nossa parceira aí e vem com grandes novidades que a enfermeira Michele vai trazer para gente gente aproveitar essa tarde aí de bate-papo conosco. Só para lembrar, no dia 17 de setembro foi comemorado o Dia Internacional da Segurança do Paciente. E a DocDoc, ela preza muito por qualificação de produtos, por isso que a gente escolheu a Descarpac como nossa parceira de negócios. E a Descarpac também. Todos os produtos têm o certificado da Anvisa, do Inmetro, toda a documentação, toda a regulamentação, tudo perfeito, tá bom? Vamos lá. Boa tarde a todos. Como disseram, né? Eu sou enfermeira, sou consultora técnica da Descarpac e de antemão queria agradecer o convite. Estou muito feliz pela oportunidade e espero que a gente possa conversar um pouco. É um portfólio extenso, né? Conversar um pouco sobre as principais dúvidas e eu me coloco à disposição para uma próxima oportunidade a gente trazer novos produtos e também trazer mais aprofundado aquilo que a gente não conseguir, né, abordar hoje. Ok, eu só preciso avisar que essa apresentação está sendo gravada e a gente vai disponibilizar depois no nosso canal do YouTube e também vamos enviar no grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo com 100 pessoas que são profissionais da área de saúde, tá? E a Descarpac também depois vai utilizar nossas imagens para divulgar também, tá bom? Então vamos lá. Vai lá? Aqui, Mariana. Oi, boa tarde. Eu vim agradecer pela parceria aqui pela DocDoc e estou aqui para auxiliar a Michele e tirar as dúvidas que vocês precisarem. A parte comercial aí, né? Alguma informação mais comercial, a Mari vai conseguir nos ajudar. Então, a Descarpac, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento e aí a maioria das pessoas acaba associando ao coletor de material perfuro-cortante, né? Que é a caixinha mais famosa. E tem uma razão de ser, justamente porque a Descarpac desenvolveu esse tipo de tecnologia a partir de uma identificação de necessidade mesmo no hospital. Vocês vão entender um pouquinho, a gente trouxe um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais da história, mas a partir da necessidade de ter algo para poder receber esse tipo de material, né, que era perfuro cortante, ela desenvolveu e patenteou. Então, por isso que acabou sendo a referência no mercado e ainda é a referência no mercado, mas ela tem, além do coletor de material perfuro cortante, uma linha muito extensa de materiais que são utilizados na prática assistencial, né? Tanto domiciliar quanto hospitalar, em clínicas. Então, ela tem um portfólio para atender a demanda de quem quer que seja e que presta algum serviço de saúde. Então, ela iniciou em 90 as atividades, então aí tem 30 anos, né? E voltada e preocupada em trazer produtos descartáveis de alta qualidade. A fábrica, ela fica em Santa Catarina e tem centros de distribuição em Ilhota, também em Manaus, em São Paulo, onde está nosso centro administrativo, né? E ela está em crescimento, a gente tem tido todo um trabalho junto com o pessoal da pesquisa e desenvolvimento para cada vez trazer novas tecnologias, melhorar as tecnologias já existentes. Então, ela está em expansão da linha de produtos dela. Esse vídeo vai contar um pouquinho aí do que eu já adiantei em relação à história, de como que surgiu, né, a Descarpac. Tá ouvindo? Sim. Pessoal de casa? Hoje ele é um sinônimo da categoria, as pessoas falam Descarpac. A história é que ele começou a vender aqui nos hospitais, ele viu que onde tinha uma caixinha coletora também entrava uma luva, também entrava uma seringa.
A Descarpac é a maior importadora de produtos descartáveis do país, que eles construíram, a família construiu ao longo de muitos anos. A Descarpac tem um time muito comprometido com o cliente. A Descarpac tem um time muito comprometido com a qualidade. Se você vai no mercado hoje, todas as pessoas te falam, tanto os nossos clientes distribuidores quanto os hospitais, a tônica é a mesma. Descarpac significa qualidade, se preza por qualidade e tem o preço correto. O futuro da Descarpac é continuar mantendo a nossa excelência de pioneirismo, de vanguarda, de gente boa, de qualidade, trazendo cada vez mais inovação. Então é isso, né? A gente se preocupa, né, com sinônimo de qualidade, somos pioneiros, igual eu já contei para vocês, e estamos cada vez mais preocupados em melhorar as parcerias, né, trazer informação. A gente está buscando sempre a qualidade, a gente tem orgulho em trabalhar e saber que os nossos produtos eles vão trazer segurança, né, igual você falou que é um objetivo que vocês também buscam, né, a proteção tanto de quem recebe assistência quanto quem pratica. Então vai de encontro aí os nossos objetivos. E aí a gente, se der tempo, a gente faz da linha toda, mas aí vocês vão direcionando o que tem mais dúvidas, né? Aquilo que é mais importante de acordo com o público que está nos assistindo, e vão trazendo as dúvidas, aquelas também que a gente não conseguir sanar aqui, eu vou deixar meu contato disponível, podem também me mandar que a gente vai respondendo, vai ser um prazer. Só para todo mundo me conhecer um pouquinho mais, eu sou enfermeira, a minha especialização é enfermagem geriátrica e enfermagem do trabalho. Trabalhei muito tempo na área tanto pré-hospitalar quanto domiciliar. Trabalhei em gestão de home care, então todo mundo que está aí do home care, eu conheço bem as dores, né? As dificuldades e os desafios. E já desde 2015 que eu trabalho nessa parte de consultoria técnica de produtos para a saúde. E o meu objetivo aqui é que a gente inicie essa conversa, esse bate-papo, que a gente tire as dúvidas e que a gente identifique as necessidades que tiverem de aprofundar e venham outras oportunidades para a gente aprofundar mais nos assuntos, tá bom? Eu quero que vocês conheçam a família, ampliem o nível de conhecimento e que a gente identifique também, crie oportunidades aqui, porque de repente vocês vão ter algum tipo de produto que não conheciam e que tem um cliente que tem uma demanda que pode ser, né, olha, eu não sabia que a Descarpac tem, eu tenho cliente que tem essa demanda, então espero que isso também favoreça vocês nessa identificação. Até aqui alguma observação? Tranquilo? Então vamos lá. Agulhas e seringas, né? A Descarpac ela dividiu os itens em famílias justamente para facilitar o entendimento. Então a gente tem a família das seringas e das agulhas, né? Que acredito que todo mundo em algum momento na vida já tenha tido contato com uma seringa, com uma agulha, né? E que às vezes tem algumas particularidades que confundem, que as pessoas não sabem, né? Mas todas as agulhas que são utilizadas, elas são estéreis, elas não podem conferir nenhum tipo fazer com que a pessoa tenha algum tipo de processo alérgico, né? Levar algum tipo de contaminação. E aí vale uma observação importante que eu quero deixar com vocês em relação à abertura da agulha, né? Todo mundo tá vendo aí? A gente sempre ouve falar que a agulha ela tem abertura, ou os materiais que são esterilizados têm abertura chamada abertura em pétala. E às vezes as pessoas não sabem o que é isso, né? É uma abertura que vai facilitar e promover com que a gente exponha o material sem contaminar. Então, se é um material estéril, a gente precisa que ele seja estéril para a utilização. Então, ela tem uma abertura em pétala justamente para que a gente garanta a esterilidade no momento de abrir. O que acontece muito na assistência é que o pessoal acaba que rasga a embalagem. E aí, no momento de rasgar essa embalagem, ele acaba contaminando aquele material. Então, é importante que vocês atentem para a abertura, para que ela seja em pétala, para que não tenha contato. Então, a gente conecte a seringa sem que tenha um contato aqui com a agulha que está toda estéril. Então, vale esse lembrete aí. Eita. Em relação às numerações, né? A gente vê que tem ali uma gama de numerações e elas não são ao léu. As cores também, elas não são
escolhidas por acaso, tá? Existe um código de cores que tem que obedecer, então, independente se é da Descarpac ou de outro fornecedor, a numeração tem que ser de acordo com a coloração, tá? Então, elas têm que seguir. E a questão do diâmetro, né? Que confunde também essas medidas. A gente fala que o diâmetro, ele vai indicar ali, por exemplo, o comprimento de 30 milímetros. Ela vai indicar, não sei se vocês conseguem ver, mas o comprimento, ele vai indicar aqui o milímetro ali no diâmetro, o comprimento da agulha. Do 30, por exemplo, do 25, do 40, ela vai ser referente a esse comprimento da agulha aqui. E o 0,45, 0,70, ou então mais usualmente fala 40 por 12, 13 por 4,5, 25 por 7, né? Usualmente é dito dessa forma, mas o 7, o 4,5, ele vai estar relacionado ao diâmetro interno aqui, da luz da agulha. Então, essa é a explicação para essas numerações, né? E vocês podem me perguntar assim, nossa, mas tem um tanto de tipo de agulha, de coloração, eu não sei qual que eu uso, né? Fico na dúvida, enfim. As colorações, elas também são para nortear a utilização e a indicação. Então, por exemplo, a agulha 13 por 4,5, que é a marronzinha, que todo mundo acaba que vê muito na aplicação aí de insulina, de vacina, ela tem essa indicação, né? Para usar, por exemplo, pediátrica, indicação pediátrica, subcutâneo, é indicada 13 por 4,5 para aplicação de insulina, para aplicação de medicação intradérmica, né? Que é mais superficial. Por isso que ela tem um tamanho menor. Então, é fácil você ir desenvolvendo esse raciocínio, né? Se ela tem um tamanho menor, eu penso que ela vai entrar uma quantidade menor, vai penetrar uma quantidade menor na minha pele, e o contrário também é verdadeiro. Quanto mais comprida, mais profunda vai ser essa profundidade que ela vai penetrar. E aí a gente tem as outras, né? Por exemplo, a 25 por 7, que ela vai ser indicada para adultos, para a gente fazer tanto intramuscular, endovenosa, mas aí ela já tem uma espessura diferente um pouco, né? A outra é 25 por 8. Então eu penso, olha, se eu tenho um paciente que é, ou né, um adulto magro, eu posso usar uma que é um pouco mais fina, não preciso colocar uma mais grossa na pele dele. E o contrário também é verdadeiro. Se é um paciente mais robusto, que ele tem uma pele um pouco mais resistente, a gente precisa, então, de um calibre maior, né? Por exemplo, a 30 por 8, né? Os obesos, as pessoas que estão no sobrepeso. Então, ela, por ter um pouco maior o calibre e o comprimento, é indicado para esse tipo de paciente. E a 40 por 12, né? 40 por 1,20, é mais usualmente indicada para administração de medicamentos na veterinária e para prática clínica nossa, né? Para humanos, é para aspiração mesmo, para diluição e aspiração de medicação. Então, nada de penetrar uma agulha 40 por 12 aí na pele das pessoas. Mas eu confesso, eu vou ter que contar essa. Não conta. Eu, na minha época de acadêmico, os acadêmicos aí que me perdoem, mas acadêmico precisa ficar de olho, viu, gente? Acadêmico faz bobagem. Mentira. Mas eu fiz uma administração de medicação com a agulha 40 por 12 numa colega de trabalho. Ela, Michele, eu ficava doida pra poder administrar a medicação. Eu falei, não, deixa que eu faço. Ela falou, então faz meu anticoncepcional. E aí eu, naquela ânsia, naquele ímpeto de fazer a medicação, aspirei e esqueci de trocar a agulha. E taquei a 40 por 12. Ela falou, nossa, mas essa doeu, hein? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, doeu porque eu esqueci de trocar a agulha. Ainda fiquei com medo dela engravidar, porque eu falei, saiu todo o anticoncepcional dela na hora que eu tirei a agulha. Mas é isso, então não esqueçam. Você não esqueceu nunca mais. Nunca mais. Das agulhas, alguma dúvida, alguma observação? Não, tá perfeita. Então tá bom. Aí é só para esboçar, né, que a gente tem as diferentes indicações de aplicação e o posicionamento. Então aí também por isso que traz pra gente a justificativa do tamanho, né, e do diâmetro das agulhas, né? Intramuscular, ela precisa que seja um pouco mais profundo, a subcutânea é diferente, a intravenosa também, e a intradérmica, lá, mais superficial, então ela pode ser uma seringa com uma agulha mais curta, por exemplo, né? E aí a gente tem a família das seringas.
E aí eu sei que traz muita dúvida a questão do encaixe, né? E vocês aí, compradores, e muita gente que não tem essa vivência com as seringas. E aí, ó, igual eu disse, também a abertura em pétala, justamente porque elas são estéreis e a gente precisa preservar a esterilidade, né? E aí, a gente tem 2 tipos de conexões, que são as conexões mais usualmente ditas aí, slip e lock. E aí, espero que ninguém esqueça, mas o lock, em inglês, é travar, trancar. Então, quando você pensar assim, eu preciso de uma seringa lock, então é aquela seringa que vai trancar, né? E aí, o que seria o trancar? Como eu vou fazer a rosca, eu acabo que eu justamente faço esse processo de trava. E aí, fica mais seguro para poder você manipular. Já a slip, ela é escorregar. Então, eu faço um encaixe só, escorregando mesmo. E aí, para eu retirar, eu faço uma pequena voltinha, mas ela, dependendo, por exemplo, do tipo de medicação, se for um medicamento que tem uma pressão maior, algum anestésico, por exemplo, que ele vai favorecer uma pressão muito grande na administração, aí é indicado que seja a lock, por exemplo, para ele poder suportar essa pressão, tá? Então, ela ajuda aí para identificar qual tipo de escolha, né? Lembra que a lock, ela faz essa trava, e a slip não, tá bom? Então, às vezes, também, para algum determinado tipo de procedimento, é interessante que seja fácil a desconexão. Então, aí você já pensa numa conexão tipo slip, por exemplo. Então, a Descarpac tem esses 2 modelos, nos diferentes tamanhos, né? Elas são lubrificadas, e essa lubrificação, alguém pode falar assim, nossa, mas eu não estou vendo, né? Não vejo nada aqui lubrificado. É uma lubrificação que atende normatização, e que não deve ser realmente visível ao olho nu. Mas elas precisam justamente para facilitar com que o êmbolo, né, ele deslize, mas também com esse deslizamento controlado, porque se eu tiver também um deslize muito fácil, na hora de administrar uma medicação, pode ser que ele administre muito rápido, né? E isso cause algum tipo de problema, né, e de complicação, por ser, às vezes, uma medicação que já está direto na veia do paciente. Mas e também, igual você falou, certificada pelo Inmetro, né? Assim como todos os produtos, para garantir um bico catéter essa segurança. Utiliza aí eu vou explicar na parte da nutrição para não confundir o pessoal. Então, a parte de seringas, e a gente também tem versões que vêm com agulha. Igual essa que eu abri, por exemplo, ela aqui, ó, ela já vem na embalagem, ela já vem com agulha. Então, a gente tem nessas apresentações aí, se você quer com agulha, tem, sem agulha também tem para todos os gostos. E aí agora a gente passa para a família dos acessos vasculares. Então, também é uma família que a gente tem para poder realizar a administração de medicações, terapias endovenosas, né? A gente tem tanto uma família que usa o dispositivo de segurança, que vai proteger e conferir mais proteção pro profissional, né? E também sem dispositivo de segurança, porque infelizmente algumas instituições ainda têm essa prática, mas a gente espera que tão logo as instituições migrem para o dispositivo de segurança para trazer maior segurança para o profissional, né? Para a equipe. A gente tem de vários tamanhos, também os tamanhos estabelecem um código, eles atendem ao código de cores, tá? Gauge, eu acho que todo mundo ouve falar, né? 14G, 16G, Gauge é uma medida internacional, e no caso dos gelcos, quanto menor a numeração, maior é o calibre do meu gelco. Então, 14 aí, que é o terror das pessoas, né? Na hora que eu vou dar treinamento, agora que eu pego 14, eu falo, eu preciso de um voluntário, some todo mundo. Nem pensava. E inclusive aqui, alguém? Não. Não. Que pena. Eu prometo que aqui, ó, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo, olha. Então, aqui, ó, esse, por exemplo, é um 14, né? Que ele a numeração é menor, mas ele é mais calibroso. Esse aqui que eu peguei é sem dispositivo. Tem um com dispositivo aí, Mari? Pra gente mostrar o acionamento. Enquanto elas vão procurando aí.
Eles têm bisel trifacetado. O que significa um bisel trifacetado? O bisel trifacetado, ele tem 3 cortes. Ele tem 3 cortes justamente para poder trazer uma maior facilidade na penetração na pele e um menor desconforto para o paciente, né? Então, tem essa preocupação aí com o fato do corte dele. Nem todos são assim, então o da Descarpac tem essa preocupação aí por ser trifacetado para tentar levar o menor incômodo para o paciente, né? E a estéreo, eles são lubrificados também, atendem aos dispositivos de segurança no caso dos que têm dispositivo de segurança. E aí, a Mari me deu uma colinha aqui. Esse aqui é o com dispositivo de segurança. E diferente do que tem no mercado, alguns são acionamentos ativos. É verdade. Que precisam ser apertados, né? Para poder acionar. O nosso dispositivo, não. Ele é passivo. Isso é bom por quê? Porque você não corre o risco de, sem querer, esbarrar e acionar o dispositivo, perder o acesso ou perder, né, o catéter. Então, de acordo com os protocolos institucionais, óbvio, né, sempre lembrando, mas ele vai ser acionado à medida que eu vou introduzindo o meu canhão, e aí a hora que eu retiro o dispositivo, ele já sai com a ponta, né, da minha lâmina já coberta. E aí é seguro para poder fazer o transporte e o descarte no Descarpac. No conector adequado. Perfeito, né, Aline? Perfeito. Então, esse é o nosso catéter. Tem também todos os tamanhos, disponíveis em todos os tamanhos, tá? O que não tem dispositivo de segurança, a diferença é que a hora que a gente retira, aí a lâmina, né, a agulha, a ponta da agulha fica exposta. Então, tem um risco maior de algum tipo de acidente, né? E aí... E não reutilizar, né? Exato. Você tocou num ponto importante, exatamente. Obrigada pela lembrança. O dispositivo nunca fazer isso, né? Encapar, para poder evitar qualquer tipo de acidente. E não alterar o dispositivo, né? Se o dispositivo é de segurança, é justamente para que ele não seja manipulado e que seja tentado a reutilização do catéter. Então, uma vez acionado e não conseguiu o acesso, um novo dispositivo é necessário para poder fazer, mas nunca manipular o dispositivo, porque senão perde a finalidade dele, né? Que é a proteção contra algum tipo de acidente. Só um minutinho, eles estão dizendo aqui que não estão conseguindo visualizar o produto, aí você tem como mostrar? Sim. Aqui? Parece aqui. Aí, tá dando? Porque o zoom é lá, verdade. Desculpa. Sim. Então, aqui, ó, esse aqui é o catéter com dispositivo de segurança, que a hora que a gente retira, ele aciona automaticamente. E aí, ainda dentro da família dos acessos vasculares, a gente tem a linha dos scalps, né? Que são esses dispositivos, gente, são utilizados para poder infundir medicação, né? Para poder fazer isso, administração de medicamentos. Os catéteres, que são esses primeiros que eu falei anteriormente, eles são para ter maior tempo de permanência na infusão. Os scalps não, eles são para uma administração de medicamento que vai ser mais rápida, né? Porque a gente introduz justamente a agulha na pele e ela permanece. Já no caso dos gelcos, né, na verdade, que são os catéteres, gelco a gente acaba associando a uma marca. No caso do catéter intravenoso desse tipo, ele fica só o plástico na pele do paciente, né? Plástico no sentido grosseiro de falar, mas é um tipo de plástico e próprio para isso, e ele pode permanecer por mais tempo na pele. Então, esse aqui, se você for fazer uma medicação que vai ser mais rápida, use o scalp, mas se você for fazer uma medicação que vai ficar mais tempo, infundir uma solução por soro, terapia, aí você vai usar outro tipo de catéter, tá? E esse aqui é o que tem dispositivo de segurança. Então, depois que eu faço a punção, e aí eu retiro da pele do paciente, eu aciono o dispositivo de segurança, que eu faço a introdução desse plástico aqui por sobre a agulha, e aí eu já estou com ele protegido. E da mesma forma, não tem como eu voltar, ele não foi feito para ser reutilizado. Perfeito. Uso único, tá bom? As diferentes numerações também, elas são diferentes em relação ao outro tipo de catéter. No outro, não sei se vocês repararam, mas a numeração é par.
Sim. Né? Então, 22, 24, 20, 18, 16. E aí, quanto maior a numeração, mais fino é o calibre, né? Então, o 24 é o mais fininho, o 14, igual eu mostrei aqui, é o maior, mais calibroso. E no gelco, né, na verdade, no gelco não, no scalp, eles são numerações ímpares. Então, se pedir aí ímpar, você já associa que é o scalp. E a numeração é inversamente proporcional. É diretamente proporcional, perdão. Então, o 27 é o mais fininho, o 19 é o mais calibroso. Então, ele é o contrário do outro tipo de catéter. Perfeito. E o sem dispositivo, também, que é uma prática que a gente tenta que ela seja excluída, né? Porque não confere a proteção do paciente. Minha unha tá... Ajudei. Não, tem um lasquinho. Tem o picote. Aqui, ó. Não. Mas eu não tô vendo. Você viu ele aí? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui tá melhor. Aqui, ó. Esse aqui eu achei mais fácil. Também amassei. Acabou que ela amassou. Amassei ele todo. Unha grande, gente, para assistência. Não pode. Tá, não estou na assistência, por isso que minha unha é grande, mas não estou na assistência direta. E o que não tem dispositivo, depois que eu utilizo, infelizmente aí eu tenho que voltar com ele para o coletor dessa mesma maneira, com todo cuidado para não me acidentar. Por isso que o ideal é introduzir a tecnologia do dispositivo de segurança. E aí, os coletores, né? A gente tem a família de coletores. Esse aí é o que todo mundo mais conhece, é o nosso coletor de papelão. A gente tem ele nos diferentes tamanhos. No tamanho de 1,5 litro, ele tem um desconector de agulha em cima, justamente por, às vezes, um uso mais domiciliar, em clínicas menores, e aí já facilita para não consumir muito o volume dele. Sim. Aí consegue desconectar a agulha, só descarta a agulha e a seringa pode ser jogada no outro tipo de resíduo, né? De lixo adequado. Mas a gente tem desde 1,5 litro a 20 litros e é indicado, né, para material pérfuro cortante, e para outros tipos de materiais a gente tem os coletores adequados, tá bom? Eles precisam estar bem colocados, então eu vou passar um pouquinho aqui, ó. A gente indica sempre que coloque justamente no suporte adequado, porque se a gente tem um coletor que é próprio para poder condicionar resíduos que são infectados, que conferem um risco caso eu tenha algum tipo de acidente, e eu deixo ele de qualquer maneira, em cima da mesa de qualquer forma, ou colocado em algum tipo de suporte que não é adequado, ele pode acabar caindo e ao invés de eu levar a segurança, eu estou levando risco, porque vai ter que manipular aquilo ali para poder recolher o lixo. Então, assim, é ideal que esteja atrelada a utilização junto com o suporte adequado e no tamanho adequado, porque às vezes eu vejo a caixa menor, maior e transbordando, né? Não, e o coletor de 1,5 eles querem colocar o de 3, né? Então ainda tem esse detalhe, tentar que tem que ser o tamanho adequado e o suporte adequado, né, para o tipo de coletor. E a gente tem que atentar, ele tem a marcação limite. Isso, exatamente. Ele tem uma marcação limite, que ela não é à toa. Ele é justamente para poder direcionar até onde eu devo colocar o meu material pérfuro cortante. Uma vez que eu atingir esse limite, eu não devo ultrapassá-lo, porque aí eu vou estar conferindo risco na hora de manusear, na hora de manipular. Transportar, exatamente. Então, obedeçam a linha tracejada, que é o limite para poder colocar. E a gente vê, às vezes, a gente chega, tá até transbordando, saindo material aí pelo ladrão, né? Então, o nosso, ele é referência no mercado, não é à toa mesmo, porque ele tem uma qualidade do papelão, ele tem uma qualidade na estrutura dele, da tampa, de trava, sabe? Travamento de segurança. Então, quem tiver oportunidade de comparar, vai entender por que ele é a referência. E a gente tem a parte dos coletores rígidos, tá? Então, a diferença é que não é papelão, é um plástico bem rígido. Tem também para material biológico, né? Que é o amarelinho, assim como de papelão.
Agora, para resíduos quimioterápicos e tóxicos, a gente tem nas outras versões, né? Diferente na coloração, também para atender as normativas. E aí, no caso de dispensação de material de resíduo quimioterápico, é o indicado o branco, a gente tem ele de 7, 13 litros. E o para resíduos tóxicos, o laranjadinho também nessa versão de 7, 13 litros. Só o de material biológico que a gente tem numa versão de 1 litro, lá, o menorzinho, para poder atender esses serviços menores, né? E ele tem também para a parte só da agulha? Tem. Legal. Aí são os nossos... Ah, tá. E um detalhe importante é que no modelo de 1,5 litro e nos rígidos de 7 e 13 litros, a gente tem as ventosas, né? Então, eles podem ficar sobre superfícies e aí eles são fixados através das ventosas. Nas outras numerações, eles vêm com a bucha, com o parafuso, né, para poder fazer essa fixação na parede. Exatamente. O de 1,5 litro também pode ser fixado na parede, né? Pode. Mas aí, por ele ser menor, né, então o peso consegue ficar numa bancada tranquilamente e os rígidos também. E a gente tem um item que muita gente não sabe, né? A gente estava até falando mais cedo, né? É verdade. Muita gente não sabia que a Descarpac tem, mas a gente tem o pano multiuso descartável, que ele é indicado para limpeza, né? Ele tem uma alta absorção, ele está em diferentes tamanhos e cores. Então, para a instituição que tem um protocolo aí que define... O verde vai ser para limpar tal tipo de serviço, o azul vai ser para limpar tal tipo de estrutura. Então, tem essas diferenciações, as colorações, diferentes tamanhos também. E ele é um pano, assim, bem versátil, sabe? Para utilizar na limpeza aí das instituições. Das superfícies, né? É um pano mais para superfícies. Gente, eu tô passando um pouquinho mais rápido mesmo, porque é muita coisa, sim, né? Sim, e a gente atenta naquilo que trouxer um pouquinho mais de dúvida, tá? A parte de equipes é uma parte que traz também um pouquinho de dúvidas, né? Principalmente para quem é comprador aí, deve sofrer um pouquinho. Às vezes compra um equipo simples e o povo reclama que não tinha injetor, né? Ou compra um slip e o povo queria o lock. Verdade. Então, a equipe é uma dor aí para os compradores. A gente tem as duas versões, a gente tem equipo tanto simples quanto o equipo completo. E aí eu tô falando de equipo macrogotas, tá? No simples, o próprio nome já diz, né? Ele é um equipo mais simples em termos de estruturas que ele contempla, né? Ele é para administração de medicações, de soluções, igual todo mundo, né, já conheceu. É esterilizado, então também tem abertura em pétala, justamente para a gente garantir o mínimo de contaminação possível do produto, principalmente nas extremidades que vão entrar em contato, né, com as vias que vão direto para o paciente. Esse aqui é o completo. É o completo. Isso. Não tem o simples aqui. Mas aí é mais fácil de eu mostrar. Exatamente. O que tem, né, no equipo? A gente tem a ponta perfurante, que é essa ponta que vai em contato com o meu frasco de solução. Todo mundo viu aí? A gente tem a pinça rolete, que é essa pinça aqui, ó, que é usada para a gente poder fazer o controle do gotejamento da medicação, da solução, né? E aí a gente tem a ponta que gera muita dúvida, que é a ponta que conecta no catéter, no meu equipo, né, extensor, que pode ser slip ou a ponta lock, com a mesma ideia da seringa, aquela estruturazinha de trava. Então a gente tem... Só um minutinho, gente. Posso fazer a pergunta? O conector de no caso, vai conectar de volta ao dispositivo. Isso.
Mas o dispositivo, ele é universal, tanto lock quanto sleep. Ele conecta os dois. Sim. Então. Pode até mostrar aqui, né? Depois você... Esse não. O outro. Pode falar? Então, eu fiz uma pergunta para a Michele, porque eu não sabia se o conector do dispositivo, se ele era universal. Mas ela já me explicou, ela vai mostrar para vocês, que ele conecta tanto o equipo lock quanto o equipo sleep, dentro da explicação que ela vai falar. Isso, na verdade, a conexão, né? Isso, a conexão, isso. A conexão, ela tanto aceita o sleep quanto o lock. Por exemplo, o catéter, né? Foi uma dúvida importante. Então, ele faz essa conexão com o sleep, mas ele faz também a conexão com o lock. E aí eu falo lock no sentido do equipo. Que a gente tem, eu vou mostrar depois para vocês um outro tipo de equipo, multivias, e aí vocês vão ver que ele tem uma conexão lock. Fica mais fácil para visualizar. Então ele tem a ponta perfurante, que vem com a tampa protetora, e é importante ter cuidado na manipulação, porque tá tudo estéreo, né? Ele tem a câmara de gotejamento, que é essa câmara aqui, ó, onde fica gotejando a solução. E aí ele tem a extensão, né? Que aí, nesse caso aqui, ele tem 150 centímetros, né? 1,5 metro dessa extensão. O simples, então, ele só tem na versão sleep, que é essa conexão aqui de encaixe, né? De escorregar. Já o nosso completo, a gente tem a estrutura, né? A mesma ideia de estrutura, só que ele tem algumas diferenças. E aí que são importantes atentar. Ele chama completo por quê? Porque ele tem o injetor lateral, então o local que eu posso acessar com a minha agulha. Então eu vou fazer uma medicação e aí eu venho aqui e acesso esse injetor lateral para eu poder introduzir a minha medicação. Ele tem também o que a gente chama de respiro, que é essa aberturazinha aqui, ó. Justamente por quê? Porque às vezes o frasco ele acaba que vai começando a colabar, né? E aí vai dificultando um pouco, vai esvaziando, ele vai começando a colabar, dificulta um pouco o gotejamento. Então aí quando a gente faz essa pequena abertura aqui, entra uma ali para poder dar um respiro. Por isso que ele chama respiro, justamente para poder descolabar aquele frasco ali. Aí eu pergunto para vocês, nossa, mas você me falou que tá tudo estéreo. Aí quando eu abro aqui, eu tô abrindo pro meio que não é estéreo. E aí? Vai contaminar a minha solução? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque tem um filtro aí. Exatamente. Então, ele tem um filtro justamente para impedir, né, essa contaminação da solução. E aí, falando em filtro, diferente do simples, ele também tem um filtro aqui interno na câmara de gotejamento. Legal. Então, é um filtro que confere um pouco mais de segurança na administração medicamentosa. E ele tem na versão tanto sleep quanto na versão lock, diferente do simples, tá? Então, atentem para esse detalhe, principalmente os compradores aí. Se pediu o nosso equipo e pediu o lock, então você já sabe automaticamente que é o completo, porque só tem lock na versão completa. Perfeito. Se pediu o sleep, aí tem que tentar entender um pouquinho mais do que tá querendo, né? Precisa de injetor lateral? Precisa. Então, é o completo. Bom? Essa aí é a estrutura que eu já mostrei para vocês, né? O filtro de ar, o filtro de fluido. E aí a gente tem um outro tipo de equipo, que é um equipo que é mais indicado, por exemplo, na pediatria, em situações que eu não tenho uma bomba de infusão, ou eu, né, não vou precisar dispor da bomba de infusão ali naquele momento. E aí eu tenho um equipo que ele é um equipo microgotas. Então, justamente por quê? Porque eu preciso ter um controle maior do meu volume de administração da medicação, né? Eu preciso que ela seja mais precisa. Então, eu preciso que a gotinha seja micro mesmo, não seja uma gota do equipo convencional macro. Então, ele é livre de látex, né? Esterilizado em óxido de etileno, da mesma maneira que o outro. Aqui, ó, aí que vocês vão conseguir visualizar, ó. Esse aqui é a ponta lock.
Ui, acho que eu tirei aqui. Aí, ó. Então, no outro equipo, o outro equipo tem também na versão com essa pontinha aqui, ó. Com a pontinha lock. No equipo que a gente falou anteriormente, só para ilustrar para vocês, tá? Esse aqui no microgotas, né, o bureta, ele também tem a ponta perfurante, igual no outro. Também tem o respiro. Tem a câmara de gotejamento, que é diferente, né? E ela é graduada, justamente para poder acompanhar o fluxo da infusão e o que já foi infundido no paciente, para ter esse controle mais rigoroso, né? Ela tem essa alça para suspensão, então, para poder ser fixado. Tem a pinça rolete, como o outro, o injetor lateral também. Então, ele é um equipo macro aí, nas especificidades dele, com os detalhes de ser completo, mas o gotejamento é micro, tá? Também tem o filtro na câmara graduada. E aqui, ó, não sei, eu acho que em casa não sei se dá pra ver, mas ele tem uma espécie de agulhinha, justamente para que a gota seja micro, para que ela saia num volume bem menor, né? Dentro dessa mesma família também de terapia infusional, a gente tem um outro equipo, e aí muita gente não conhece como equipo. Conhece como? Quem arrisca aí? Equipe Polifix, né? Polifix que a gente chama. Ou multivias. Ninguém fala equipo. Isso, ou então, não sei, eu sou de Minas, lá todo mundo fala extensor. Também. Extensor? Também. Isso. Viu? Eu já tive uma queixa, né, de falar assim, você tem esse item, tem menina, a gente não acha de jeito nenhum. Falei, por que não? A gente não acha o extensor e tal. Falei, talvez se você tentar por aqui, por multivia, você vai encontrar. É verdade. Então tem essas particularidades também, né, de nomenclatura, da forma como está descrito, e aí por isso que é importante a gente cada vez mais ampliando o conhecimento para auxiliar nessas diferentes até regionalidades. Tem itens que determinada regionalidade tem um nome diferente, né? Então, esse é o equipo multivias. Ele também é esterilizado, então também todos eles tudo que vai infundir medicação, vai entrar em contato com a via, né, venosa do paciente, precisa ser estéril, e a gente precisa manipular com esse cuidado. E aí a gente tem de 2 vias, então para poder aumentar o acesso ali na minha rede venosa, e a gente também dispõe ele de 4 vias, e a gente tem na versão com tampinha, então a tampinha para vedar, caso tampas extras, né? Extra. Isso, a tampa extra. A gente tem ele com 18 centímetros, então a apresentação dele é de 18 centímetros. A gente tem essa pinça corta-fluxo aqui, então se eu for mexer numa via, eu vou cortar o fluxo da outra via para eu poder manipular. Então ela serve para isso. E aí, para que é isso, né? Para eu poder aumentar mesmo minha via de acesso para as medicações. Então, às vezes está infundindo uma medicação, eu preciso vir colocar uma outra medicação, acessar para poder fazer algum tipo de procedimento. Então, eu tenho uma outra via, tá? Me perguntam muito sobre a utilização para administração de oncológicos, tá? É importante falar que ele não tem essa indicação porque muitas vezes a oncologia ela solicita que esse tipo de material seja livre de PVC, porque ele pode oferecer algum tipo, né? Você como farmacêutica sabe falar melhor aí. Às vezes interage com o medicamento, né? Exato. Então, apesar de a gente ter na versão de 4 vias, e o pessoal procura muito para onco, né? Necessidade de vários tipos de medicações ao mesmo tempo, ele não tem essa indicação por conta do material, tá? Ele não é livre de PVC, mas só nessa particularidade que ele não atenderia. Nas outras, para acessar as várias vias, ele atende. Deixa eu aproveitar que tá falando sobre o equipo de multivias. Eu tive a solicitação essa semana de um cliente que essa conexão, ao invés de sleep lock, tem... A Descarpac não tem, né? Não. Ele lock. Eu também não achei de outra marca. Porque ele também é compatível, né? Com o dispositivo, né? Sim, com as conexões elas Tem alguma orientação que eu posso passar para esse cliente, assim? Entendeu qual que seria a demanda dele para que seja lock, né? Entendi. Porque às vezes é só uma preferência mesmo, às vezes é só
um costume por todas as conexões dele ser do tipo lock, e aí ele tem essa... Ou não conhece, né? Ou não conhece. Né? Então a gente entende mesmo a demanda. Tá. Né? Ou não, aí eu uso uma medicação que ela vai oferecer uma maior pressão na hora da administração e tudo. Ou então é alguma especificidade aí que para ele ser lock faça diferença, aí a gente tenta entender. Mas do contrário, atende perfeitamente. Tá bom. Tá bom? E aí também na linha de terapia infusional a gente tem uns dispositivos que muita gente às vezes não conhece por esse nome, mas aí a hora que a gente fala, infelizmente, aí é aquela ideia da marca que já virou o produto, mas são dispositivos para a gente transferir soluções. Eles tá perdido aí. Tinha que eu vi. Mas para que eles são usados, né? Eles são usados para que a gente faça o tipo de transferência, por exemplo, aqui ó, tem uma imagem. Cadê que a gente vai usar. Eu preciso fazer uma medicação, preciso diminuir o volume daquele soro ali, por exemplo. Então eu preciso diminuir o volume da solução que eu preparei, porque eu administro só um volume. O meu soro era de 200, eu preciso administrar só 100. Então, eu preciso esvaziar esse soro. Eu preciso alterar aquela quantidade do fluido ali que eu tenho. Ou da solução. Então, eu preciso... obrigada. Eu tô cheia de assessoras aí. Hoje tá ótimo. Vocês podiam ir comigo sempre, viu? E aí, eu preciso acessar a solução, fazer essa diluição, preciso mudar a questão da quantidade. E aí, abre para mim, Mário, por favor. E aí, eu tenho esses dispositivos. Então, eles têm de ponta dupla perfurante. Então, parece aquela ponta mesmo do equipo, que vai introduzir no frasco. E aí eu posso introduzir em frasco e frasco. Então eu vou pegar uma bolsa de soro, outra bolsa de soro e quero fazer uma mistura daquela solução ali. Eu posso fazer com esse tipo de dispositivo. Quero esvaziar um pouco a minha bolsa. Então aí a gente tem as diferenças neles aí. Obrigada. Exato. Na conexão. Então a gente tem na conexão Sleep, que é escorregar, né? Quero que todo mundo saia daqui craque nisso. E a gente tem a conexão Lock, que é... Deixa eu ver se esse é... não, esse aqui é isso, é a ponta perfurante dupla. Então, aí, ó. É a ponta perfurante mesmo do equipo. Isso. E a gente tem também na versão Lock, no encaixe aqui Lock. Então, para atender aí a necessidade de quem precisa. Então, a finalidade dele é essa. É eu conseguir alterar a quantidade e volume daquela minha solução ali, daquele meu componente para administrar a medicação. Então, aí é um exemplinho, né? E aí, o mais importante é que eu vou fazer essa transferência sem colocar em risco a esterilidade, porque eles são estéreis. Sim. Então, a gente vai acessar a solução ali, a gente vai fazer essa mistura, a gente vai fazer esse esvaziamento sem trazer contaminação, né? E é importante atentar para isso. Porque, às vezes, gente, eu sei que é enfermeiro, porque eu sou enfermeira, e aí, em algum momento da vida, eu já fiz, porque eu não tinha, né? A gente, às vezes, fura o frasco com a agulha, e aí, os mais desavisados, às vezes, furam em local nem apropriado e fica aquele furinho ali, né? Às vezes que ninguém percebe. Então, assim, as pessoas às vezes dão um jeitinho para poder fazer o que precisa, que é esvaziar, mas sem segurança, né? E coloca em risco a assistência e o paciente. Uma torneirinha de 3 vias. Essa torneirinha também é muito usada justamente para poder eu controlar o acesso das minhas vias, né? Então, eu preciso de mais de uma via na administração do medicamento. Eu vou ter essa torneirinha que eu fecho uma via para poder acessar a outra. A gente também tem na versão Sleep e Lock. Aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente tem aqui são as entradas para as conexões que eu vou fazer na hora de administrar a medicação, por exemplo. Então, eu vou acessar a minha torneirinha. Então, eu tiro a tampa
E aí faço o encaixe para poder acessar e administrar minha medicação. Que é outro lock? Tá? A slip. A slip? Ah, aquela ali. Então aí ele vai aceitar os 2 tipos de conexão. Tá? Então, para acessar, ele tem os 2 tipos de conexão. Agora, para conectar no meu extensor ou no meu catéter, que aí tem a diferença de conexão, que pode ser a slip. Então, aqui está meu catéter lá na veia do paciente, e aí eu fiz a conexão slip. E aí também tem a conexão do tipo lock. Então, lock é travar, né? Então, lembra aí que eu fiz a trava. Então, tem Estão usando muito hoje na estética também, né? Para poder manipular eles chamam de mesna, né? Que é para poder administrar no glúteo, né? Naqueles procedimentos estéticos, eles estão utilizando bastante essas torneirinhas. As torneirinhas? Aí, ó. Para misturar a solução, né? Porque você tem como passar também, né? De uma... Mas aí a gente já pode oferecer para eles o dispositivo adequado. Ah, legal. Né, para transferência. Então, entender que tipo de prática que é essa que eles precisam fazer essa transferência. Entendi. Que, de repente, o dispositivo de transferência seja mais indicado. Entendi. Né? Agora, para manter o acesso com mais vias, muitos lugares ainda não usam, não dispõem do equipo multivias e dispõe só da torneirinha. Então, acaba que ele conecta direto no catéter a torneirinha. Ele não tem, porque o equipo multivias, ele viria aqui, ó. Eu abri. Aqui. Então, ele viria aqui, né? O equipo multivias. Então, aí eu já tenho as 2 vias aqui. Não tenho o equipo multivias, eu tenho a opção da torneirinha. Perfeito. Entendeu? E em relação a custo-benefício? Multivias ou torneirinha? Na verdade, eu não lido com preço. O preço é quase o mesmo. Né? Em termos assistencial, alguns preferem o equipo e alguns preferem a torneirinha. Aí vai mesmo da prática assistencial. Em hospital eu tenho visto bastante torneirinhas. Tem criado bastante a procura mesmo. Sim. Né? Verdade. E em termos de custo... É o mesmo. Quase a mesma diferença coisa. muito pouco. Mas é mais a lock, né? Que a gente Isso, tem. mais a lock, Que é justamente... maior é a lock. Sim. E aí agora faz sentido depois que eu falo, né? Que ela faz uma trava. Então, Isso. confere A segurança é maior. E um Sim. pouco maior, tá? Na hora de... e é importante falar ali, ó, não recomendado para infusão lipídica, viu, gente? Porque a confecção é em policarbonato. Policarbonato é um tipo de material que, em contato com a solução lipídica, ele tende a rachar. Então, não é indicado. Se for fazer infusão aí de dieta, de administração de dieta, parenteral, aí não usa a torneirinha, porque tem esse risco aí de romper, né? De fissurar. Tá bom? Pela interação mesmo do material com a questão lipídica, da composição da dieta. E aí a gente tem também as tampas vedantes, que são as tampinhas. Eu não vou ter elas aqui, mas a ideia é justamente vedar esses acessos que a gente manipula. Não tem. Não, né? Pois é. Para a gente poder vedar os dispositivos, né? E aí tem para vedar a conexão, a pontinha do equipo, tem para vedar as minhas torneirinhas. Então, por exemplo, fui manipular o equipo e aí caiu a minha tampinha original, né? E aí eu ainda não vou conectar no paciente, ainda preciso transportar esse equipo. Preciso retirar para poder fazer algum tipo de procedimento. E então eu tenho a tampa vedante, justamente para poder proteger essas áreas críticas, né? A gente tem ela na fêmea, conexão fêmea. E aí fêmea, vamos pensar o seguinte, ela aceita que seja introduzido nela a conexão. Por isso que é chamada de fêmea. O macho, ao contrário, então o fêmea, né? Aceita, por exemplo, que a gente faça essa introdução da ponta.
O macho, ele que proporciona a introdução. Então, ele tem essa pontinha um pouco mais, né, protusa. Então, ele que faz essa conexão. E o macho fêmea, ele é o vermelhinho que está ali na apresentação, ele tem as duas versões. Tanto para conexão slip quanto para conexão lock. Bem versátil, né? Bem então, versátil, verdade. se você tem aí uma conexão lock, ele vai atender. Se tem uma conexão slip, ele também vai atender, né? E é assim, o pessoal tem uma prática, às vezes, muito inadequada, né? De reaproveitar as tampinhas, né? Põe aquele tanto de tampinha num copinho de café, que eu acho que todo mundo um dia já deve ter visto, a beiradinha do leito ali, aquele copinho de café cheio de tampinha, contaminando. A gente está aqui falando o tempo inteiro que tudo é estéril, que a via é estéril, então a gente não pode fazer isso, gente. Por isso que existem as tampinhas próprias para poder você comprar. Elas vêm embaladinhas individual, justamente para garantir, né, a esterilidade do produto, para poder conferir a tampa, a proteção dessas inserções aí com maior segurança. Essa é a linha laboratorial para vocês conhecerem, né? Mas a Doc ainda não, mas quando tiver, exatamente. Quando tiver, a gente volta aqui para poder falar um pouco mais sobre ela. Breve. Sim. A gente tem já tem demanda. Só falta ampliar o portfólio. Pois é. A gente tem a linha laboratorial desde o adaptador de coleta, e aí esse adaptador ele vai adaptar com qualquer tipo de tubo. Então, o serviço ainda não padronizou os tubos da Descarpac. Até que padronizem, já dá para ir usando, por exemplo, o adaptador de coleta múltipla, porque ele faz a conexão com qualquer tipo de tubo e também de agulha para coleta múltipla. Deixa eu mostrar aqui. Eu abri uma agulha de coleta múltipla. A gente tem o scalp. A gente tem os scalps de coleta múltipla a vácuo. Então, é o scalp como se fosse o scalp convencional. Só que aí na outra ponta dele, ele tem uma outra conexão que vai vir justamente no adaptador. E ele tem uma agulha aqui, que na hora que eu conecto o tubo a vácuo, ele faz a passagem do sangue, ele proporciona a passagem do sangue. Então, essa partezinha preta aqui é uma agulha que eu coloco junto do meu adaptador. Essa aqui vai para a pele do paciente, proporcionar a hora que o sangue começa a retornar, esse está no adaptador, e eu introduzo o tubo dentro do meu adaptador. Então, a gente tem diferentes tipos de tubo, e aí cada tipo de tubo tem um tipo de aditivo específico que vão reagir com a amostra do sangue. Tem muita especificidade, mas cada tipo de coleta para um tipo de exame vai determinar a necessidade de um tubo específico, tá? Todos são estéreis, tem que ter um cuidado aí no armazenamento, no transporte, então tem que ter um pouquinho de atenção em relação a esses tubos aí, que eles têm a temperatura de 5 a 25 graus aí, que eles precisam ficar acondicionados. Então, é igual eu falei, cada coloração tem um tipo de aditivo diferente para um determinado tipo de exame. Aí eu não vou entrar em detalhe não, mas para tipo de conhecimento mesmo, né? Sim, perfeito. Na parte agora, na família de cuidados em diabetes, né? A gente tem uma agulha para caneta de insulina. Eu também não tenho ela aqui não, mas ela é para poder fazer e para ser utilizada na caneta de insulina, para administração de insulina. Esse é para caneta de insulina, não é para a lanceta para fazer a perfuração para a coleta do sangue. Não é. Né? Então, ela é diferente, a finalidade dela é diferente, tá? E ela é disponível no tamanho de 32 gauges, que é aquela medidinha que eu estava falando aí, que é um... Isso. Então, elas são compatíveis com as principais marcas de canetas que tem no mercado hoje em dia. Elas são compatíveis com a maioria, tá bom? Esse é o lancetador. Esse é para ser utilizado com a caneta lancetadora, que é para eu poder ter acesso ao sangue, né? A saída do sangue, para eu poder fazer a coleta desse sangue e mensurar a minha glicemia. Ele é no tamanho de 28 gauges. E a gente tem
as lancetas de segurança. Então, assim como a gente estava falando da necessidade de se ter os catéteres, né, com dispositivo de segurança, as lancetas também são importantes, porque elas também são um veículo que vão proporcionar um tipo de contaminação se eu tiver algum tipo de acidente, né, por algum descuido, alguma questão, eu me perfurar depois que eu faço a coleta desse sangue para o exame, né, para análise no glicosímetro. Então, existe ela também nas versões com dispositivo de segurança. E aí, como que funciona esse dispositivo? Depois que eu aciono, tem uma mola internamente aqui na minha lancetinha, que depois que eu aciono, essa mola vai ficar aqui, ó. Eu já não acesso a agulha, então já tem uma segurança, né? Até antes mesmo de eu acionar. Mas depois que eu aciono, a agulha, ela fica retraída lá internamente por conta desse dispositivo aí interior dessa molinha. Então, também confere a segurança para o profissional depois que ele faz a manipulação da lanceta. Ela tem diferentes tamanhos, né? Me ajuda aí, Mari, 28, 23 e 24. E qual que é a diferença, né? É a mesma coisa dos catéteres, eu acho que eu não frisei, mas é importante frisar, assim como as agulhas, também tem motivo, as colorações e os diferentes calibres, e a gente tem que ter muito cuidado na escolha, né? Porque eu não vou usar, por exemplo, um catéter que tem um calibre pequenininho, uma agulha pequenininha, para a necessidade de uma medicação que eu preciso correr um volume maior, que seja rápido, ou para uma veia, por exemplo, que é muito calibrosa, eu posso usar um dispositivo com calibre maior. Mas um paciente com uma veia fininha, mais fragilizado, um paciente de oncologia, por exemplo, que tem as veias muito finas, né? Eu preciso escolher um catéter que seja mais compatível com tanto o estereótipo quanto com a clínica do paciente. E não é diferente também com as lancetinhas, né? Elas também têm a diferença da agulha, justamente para que eu vou fazer um rombo no dedo do paciente, da pessoa, sendo que a pele é fininha, o dedo é pequeno, então eu posso fazer uma escolha de uma agulha mais adequada, né? E a Mari que grava bem essa questão aí, Mari. Essa de 28 é que a gente mais usa, né? É a mais que é a mais fininha. Aí, no caso, se a pessoa tiver uma pele mais espessa, mais grossa, que a gente acaba usando a de 23 e 24. Gente, porque nessa altura eu já tô com as numerações já todas embolando aqui na cabeça. Mas tá perfeito. E aí a gente tem também na linha de cuidado em diabetes as seringas de insulina que tem a agulha já junto. A agulha já vem acoplada nela. E a agulha 13 por 4,5, né? 13 por 0,45 milímetros, igual eu falei no final, para aplicação intradérmica. Então, por isso que ela já vem junto, porque é a indicação da aplicação da insulina. A gente tem também a seringa que vem com a agulha fixa, e aí a gente tem nessa versão aí desse multipack, por exemplo, que vem com 10 unidades, né, Mari? Isso. E aí eu pergunto para vocês, eu falo que a seringa, ela é estéreo, né? Então ela vem embalada estéreo. E nesse caso aí, que tem 10 dentro? Vocês nem se perguntaram? Verdade. Né? O que é estéreo nela? São justamente as extremidades. Então, a Descarpac tem esse cuidado que as extremidades são protegidas ali. Tá vendo que essa parte laranjada aí é a proteção, tanto do êmbolo quanto da agulha, para justamente conferir a esterilidade, mesmo ela sendo aí numa embalagem de 10. Essa embalagem de 10, normalmente é bastante feito consumo na área farma. Sim. Que vem em embalagenzinha já com 10. Sim. Os hospitais preferem ainda aquela outra embalagem. Individualizada, Mas a farma utiliza bastante. Mas eu vi que tem várias apresentações, né? De 29G, 30G. Isso. A gente vai englobar aquela parte da estética também. Isso. O pessoal que faz botox, né? Sim, vai ser legal. E a graduação tem de meio e de 1 ml. A outra é só de 1 ml. Então, são 100 unidades de medidas. E essa aqui a gente tem na versão de meio e de 1 ml, né? Que seria 50 unidades e 100 unidades.
E a gente tem o glicosímetro, né? Que muita gente também não conhecia, não sabe que a Descarpac tem um glicosímetro. É um glicosímetro que tem uma especificidade aí que muito interessante, porque ele atende tanto adulto quanto pediátrico, até neonatologia, então ele é bem sensível à quantidade de sangue, né? Porque tem alguns aparelhos que, por conta do volume, às vezes, de uma amostra de neo, né? Ele não consegue fazer essa leitura, captar. Então, a amostra dele, o volume é bem pequeno, a leitura dele em 5 segundos, então é bem rápida a leitura. Ele tem uma memória de 500 testes, então eu fiz 500 testes. Aqui eu consigo garantir que está armazenado. A Michelle passou disso. Ele tem um sistema, se você entra no site próprio para poder acessar ali, você consegue manter mais os seus registros, mas aqui no aparelho 500 leituras, tá bom? Pode ser feito em neonato, que é também uma vantagem muito grande você ter tudo em um aparelho só, né? Sim. Deixa eu fazer uma ressalva referente ao glicosímetro, que o aparelho da Descarpac, ele não é codificado, ele não tem um chip, então facilita muito, principalmente para o consumo em home care, né? Porque às vezes o técnico ou perde, ou o próprio familiar, às vezes inverte o chip, e a gente tem que descartar todas as tiras, porque ele só faz a leitura com o chip. Exato, ou então, até mesmo. Não precisa. Não é nem só domiciliar, não. Foi muito boa, importante a lembrança. No âmbito hospitalar, às vezes também, eles esquecem de trocar e vão fazendo a leitura, e aí os resultados podem não ser fidedignos, porque não é compatível aquele código com aquela tira que ele está usando, né? Então, isso traz um risco realmente, né? E também um gasto, porque se eu tiver que desprezar, já pensou? Com a caixinha cheia. Verdade. Perde o código, né? E aí você tem que desprezar. E ele também ele pode ser tanto para monitorização da glicose sanguínea capilar, venosa e arterial. Então, ele ainda tem também toda essa condição de acessar os diferentes tipos de coleta de sangue, né? Bom, até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? O pessoal está conseguindo acompanhar aí? Tá tranquilo? Então tá bom. E agora a gente entra para uma outra família, que é uma família também bem extensa, mas normalmente bem conhecida, né, da Descarpac, que é a família de luvas. A gente também é bem conhecido aí no mercado. A gente tem luvas cirúrgicas, a gente tem luvas que são de látex, sem látex, então a gente tem também para todos os gostos, sabe? A luva cirúrgica, como o próprio nome diz, é indicada para procedimentos cirúrgicos, né? Ela faz parte da paramentação cirúrgica. Ela vem embalada individualmente, justamente para garantir a esterilidade dela, né? Tem nos vários tamanhos, que também são padrão, né? 6,5, 7,5, 7, 8, então, como convencional das luvas cirúrgicas. Tem um CA biológico, então certificado de aprovação que confere a proteção, né, contra agente biológico, é certificada pelo Inmetro, e ela já vem na embalagem, ela tem um formato anatômico e vem definido já a mão direita e esquerda, justamente para poder facilitar a aplicação e garantir a esterilidade, a técnica estéril correta de utilização. A gente tem a sintética, então vamos supor que o paciente ou o profissional, ele é alérgico ao látex, né? Porque a composição dessa aqui é látex. Então, ele é alérgico ao látex, como é que vai fazer? A gente também tem uma versão que é a sintética, ou seja, ela é livre de látex e sem pó. Justamente por quê? Porque se eu tenho também alergia, porque tem gente que tem alergia ao pó, não só ao látex, mas também ao pó. E aí eu tenho essa opção, que é a versão dela sem látex e sem pó, tá? Hoje, muito indicada também, alguns serviços já estão substituindo o uso daquela escovinha para fazer a antisepsia cirúrgica das mãos e já estão usando soluções alcoólicas. E aí a solução alcoólica, a título de curiosidade, ela, se tiver presença de talco, o profissional tem que lavar a mão antes de fazer uma nova antisepsia com aquela solução alcoólica. Então, se ele usa uma luva que não tem talco, e aí ele não precisa fazer a lavagem, ele já pode direto utilizar a luva, utilizar a solução, né? E depois calçar a luva. Então,
também nas mesmas versões de numeração, né, de graduação, que tem látex. A gente tem que é não estéril, então são para procedimentos que não exigem a esterilidade da luva, que é uma luva também muito conhecida, né, da Scarpac, muito bem aceita no mercado, mas ela é látex também, tá? Tem no tamanho PMG e PP, também tem CA biológico, então é importante, se eu vou ter uma manipulação, vou fazer algum procedimento que vai ter contato com fluidos, né, com secreção biológica, eu preciso que a minha luva tenha essa proteção, confira essa proteção, que tem acontecido muito nas instituições, e a gente tem que atentar para isso, por conta de redução de custo, a utilização de uma luva que não tem um CA biológico, por exemplo, e aí está colocando em risco, expondo os profissionais ao risco de contaminação, né? A gente tem na versão também de látex, mas numa versão também sem pó. Então, a mesma lógica, né, que eu falei anteriormente, tem alergia ao pó, a gente tem também na versão sem pó. E ela também é látex, com a mesma ideia, a mesma indicação de uso da que tem pó. Também tem CA biológico, tá? Ela não tem PP, né, Mari? Não, só a partir do só o PMG, tá bom? Todas certificadas pelo Inmetro, que é importante. E a gente tem as luvas nitrílicas, que muitas instituições já usam, né? E fica aí também um convite para que quem não use venha usar, porque as outras luvas de látex, elas são do látex, e o látex vem da borracha natural, né? A gente precisa aí desmatar para poder adquirir esse látex, essa borracha natural. E a nitrílica não. A nitrílica, ela vem do petróleo, da composição aí do petróleo, enfim, a gente tem uma conscientização e a gente está tentando puxar para esse viés também. E tem o CA também, né? Tem. E é uma luva que tem uma espessura mais grossa do que a látex. É uma luva melhor do que a látex. E é sem pó, né? Ela também tem no PP, viu? E nas várias cores aí, bonitinho. Agora outubro rosa, todo mundo usa, né? Usa a rosinha. Então tem também para diferenciar a indicação, né, do serviço. Então você tem também essa opção, tá? Acho que vai ser tendência, né? Daqui a um tempo. Sim, a gente espera. Ela não tem a mesma flexibilidade da luva de látex por conta do material mesmo. Mas ela confere a proteção tanto quanto ou até maior, porque às vezes tem umas luvas de látex aí que o pessoal, na hora de calçar, a luva já tá rasgando. Fora do Brasil, o pessoal essa não usa. Flexibilidade dificulta algum procedimento? Não, né? É só a título de esclarecimento mesmo, porque às vezes o povo fala assim, nossa, ela é mais resistente. Não, de fato é porque o material é diferente, mas na hora que coloca, que usa, vê que não tem nenhum impacto na utilização, na assistência, tá? A gente tem a Divinil, tá? Ela também não é de látex, mas aí ela não tem indicação para uso em procedimentos com exposição a agente biológico. E aí o que a gente vê às vezes no hospital é a utilização inadequada da luva de vinil para assistência onde vai ter contato com agente biológico. Então não pode. Ela tem somente um CA químico, então ela confere contra a exposição a agente químico. Também agentes químicos que são de menor impacto, então, mas ela não tem essa indicação para uso biológico, tá? Como é uma luva mais barata, alguns hospitais acabam aderindo, né? Mas ela não é indicada para uso em hospital. Então, vou fazer algum tipo de manipulação, né? Com algum agente químico que também não seja... Pode ser só uma troca de fralda, né? Mas uso doméstico também? Sim, pode. Até mesmo para troca de fralda não é indicado, né? Porque tem contaminação. Verdade. Tem secreção, né? Então, biológica. Então, é o ideal. Às vezes, para o procedimento que o pessoal usa aí, mais para a questão de manipulação de alimentos. A parte da cozinha, a parte da limpeza. Aí tudo bem, Sim. Tá? Então, a gente tem a luva profissional, que ela também é em látex,
Para mexer mais com produto de limpeza, na área da estética, químicos menos complexos, tá? E essa é látex. A outra é vinil. Então, Sim. a diferença é na estrutura do material, tá? E ela também tem CA químico. Então, não tem indicação para uso que vai ter contato com a secreção biológica. A luva de TPE é um elastômero termoplástico, tá? Ele é usado... Eu até, na hora que eu tava vindo aqui, eu quase peguei na mão do comissário e falei, deixa eu ver se é Scarpac. A gente fica ligada, né? Deixa eu ver. Aí, se vocês viajarem de avião, aí vocês vão ver. Geralmente é essa aí que eles usam para recolher os lixos, enfim. Mas pode ser usada na estética, na manipulação de alimentos. Ela é um pouquinho mais resistente do que a outra que a gente vê em buffet de supermercado, de restaurante. Ela é bem mais grossinha. A de buffet... Não tem ela estéreo, né? Não. Ela é bem mais grossa do que essa. Ela é bem entendi, leitosa. entendi. Só que ela não tem punho. Tá. É como se fosse uma Viniflex. Ah, tá. E aí a gente tem ela plástica, que é aquela que todo mundo vê no buffet aí, que não é o estéreo, né? Que é do cachorro quente. A do cachorro quente. Do cachorro quente do buffet, tamanho único. E a gente tem ela na versão estéreo. Então, se a gente for fazer algum tipo de procedimento, um curativo, for manipular algum dispositivo que precisa que tenha uma luva estéreo, mas que exclui a necessidade de uma luva cirúrgica, por exemplo, ela tem essa indicação. O pessoal procura bastante como luva ginecológica, né? Sim. Essa é estéreo. E aí, mas tem que atentar para a questão dos fluidos, né? Porque ela também não tem essa indicação para você fazer um procedimento que vai ter um contato com fluidos, né? Ele é mais mesmo para procedimentos, por exemplo, se você vai fazer uma sondagem vesical, mas não está dispondo de uma luva cirúrgica, por exemplo, que seria o mais indicado, mas aí você calça uma luva de látex ou nitrílica que tem o CA biológico e calça uma luva descartável estéreo por cima, você pode fazer o procedimento, manipular ali, fazer a sondagem, por exemplo, tá? Tamanho único. A técnica, gente, é importante, tá? Então, assim, ela é estéreo e na hora de fazer a abertura é preciso que tenha uma manipulação estéreo, né? Que a gente tenha, infelizmente... Para manter, né? Ela vem dobradinha já com a pontinha mais fácil para poder, na hora de tirar, puxar pela pontinha e calçar para evitar contaminação. Tem outras marcas que... E eu, pela assistência, não é porque trabalho na Scarpac, mas muitas vezes a gente não se atenta. Mas aí você rasga, abre uma embalagem, ela não está na posição correta, aí você tem que descartar. Abre outra, até tentar achar uma que está no posicionamento adequado para puxar ela pela extremidade. Então, é importante. Às vezes é um produto que o pessoal fala, não, qualquer marca serve, né? Sim, mas aí não percebe que o consumo está aumentando, porque na hora de abrir não tem a dobradura adequada. E ninguém fala e às fica... vezes não tá picotadinho, né? Aí não rasga... Aí você rasga, na hora de rasgar, contamina. Então, atentar para esses detalhes. Aí também muita gente às vezes não sabe, mas a gente tem uma luva de limpeza, né? Para uso doméstico, para poder usar também para limpeza em geral, né? Ela é látex. E ela tem uma parte antiderrapante também, que ajuda muito na parte, né, na hora de fazer a limpeza, com bucha, com pano. Bem confortável também. Que eles falam que é flocada internamente para trazer um conforto. Tem no tamanho PMG e tem CA químico. Então também pode fazer a manipulação durante a limpeza aí de agentes químicos. As máscaras muito usadas aí, né, na época de pandemia, e também é uma outra linha que é bem conhecida, a máscara da Scarpac. Ela tem tripla camada, ela tem um ajuste bom e que traz conforto e segurança ao mesmo tempo, né? Tem uma filtração, uma eficiência de filtração bacteriana aí acima de 95% para trazer essa maior segurança. Tem aquele clipezinho nasal justamente para poder encaixar e ficar bem aderido na narina, né? E tem na versão com elástico e tem na versão de amarração. Aí fica a critério do profissional que vai fazer a utilização.
A gente tem a máscara PFF2, que aí todo mundo fala assim, é a N95. N95 é uma nomenclatura de fora, tá? E que a gente aqui hoje, usualmente, a gente não fala N95, a gente fala PFF2, que é a capacidade de filtração dela, que a gente fala. E ela tem 5 ou 6 camadas, dependendo da versão. A gente tem aqui, ó. Então, a gente tem 2 versões. E essa aqui tem 6 camadas, essa aqui 5 camadas. Elas são justamente para conferir a proteção contra aerossóis, contra fumaças químicas. É uma proteção maior, por exemplo, no caso da tuberculose, né? A gente tem agentes que são potencialmente contaminantes, então a gente precisa de uma proteção maior. Aí tem a indicação desse tipo de modelo específico, tá? Então, lá, o Covid-19, tuberculose, neva, poeira. Tem também o clipezinho nasal para facilitar o ajuste. E o modelo especial mais conforto, que seria... Essa aqui, ela é um pouquinho mais na verdade... Essa é mais confortável, né? Pois é, eu já acho o contrário. Aqui, ó. Ela é rígida na parte das costuras mesmo. Ela é bem maleável. Ela é confortável. Muito diferente. E aí, ela fica bem ajustada no rosto, justamente para conferir essa proteção. A gente também tem uma linha que às vezes as pessoas não conhecem, mas é a de avental cirúrgico descartável. Então, essa é a parte da paramentação. É um avental estéreo, justamente para poder o profissional realizar o procedimento cirúrgico, né? Garantindo a segurança tanto para ele, evitando contaminação durante o procedimento. Hoje os tecidos, a gente sabe que eles não conferem uma barreira adequada, então o ideal é justamente um avental de não tecido. O não tecido, ele não é impermeável. Todo mundo tem muito essa dúvida. O pessoal fala assim, é impermeável. O que confere impermeabilidade é plástico, tá? Sim. Não tecido, ele é repelente, ele é hidrorrepelente. Então, a gente tem na versão hidrorrepelente, e assim como todas as outras marcas, e muitas vezes falam, que é impermeável. Ele tem uma certa impermeabilidade. Mas se o procedimento exige que seja impermeável, aí ele tem como proteção plástica também. Tá? Então, é isso que tá falando ali, ó. Ele é hidrorrepelente, altamente resistente, e a gente tem nas versões tanto padrão quanto reforçado. O reforçado seria isso que eu tô falando, com essa proteção extra impermeável. Então, às vezes é um procedimento muito irrigado, uma cirurgia ortopédica que vai precisar de muito volume de irrigação, ou um paciente, por exemplo, que tem alguma patologia, né, que tem um alto índice de infecção, por exemplo, um HIV, uma hepatite. Então, precisa conferir ainda mais uma barreira para a equipe, aí é indicado, por exemplo, com proteção impermeável, que aí é o que a gente chama de reforçado, tá? E para a utilização, ele tem toda uma técnica para colocar a vestimenta para poder evitar justamente a contaminação. Aí, no caso, vamos supor, eu quero comprar, faço contato com vocês lá na DocDoc, quer comprar o avental, assim como todos os outros tipos de dispositivos. A gente está disponível para poder dar esse suporte, para dar o treinamento, para poder ir lá ensinar como é que utiliza. Não, Michele, antes de comprar eu quero testar, eu quero conhecer. A gente vai, leva a amostra, orienta na utilização, como é que faz, dá todo esse suporte. Perfeito. Tá bom? Esse macacão também foi muito usado, né, na pandemia. O pessoal viu bastante. A gente não está... E a Mari me corrige aí, né, Mari? Mas me falaram que a gente não vai estar comercializando mais, né? Não. Só o que tem. Foi um macacão trazido mais para época mais do Covid mesmo, né? Por conta mesmo de demanda. Não é característico, né, do do Brasil, né? Exato. Não é nossa, uma pandemia, né? Uma epidemia. Nossa, eu falo que eu fiz transporte de paciente com Covid. Gente, ficar dentro desse macacão era um suplício. Nossa Senhora, a gente transpirava e pingava suor. E aí, a máscara
começa você querer mexer. Então, assim, não é fácil, não. E realmente por isso que é só em necessidades especiais mesmo. A nossa temperatura, né? Nosso clima não permite isso, não. Sim. Mas ainda tem uma certa quantidade em estoque, então quem tem demanda saiba que nós temos. Esse avental é bem comum, um avental de procedimento. O pessoal pergunta bastante, né? Precisa muito. A gente tem tamanhos diferentes aí, normal, especial, plus, e diferentes gramaturas também, né? E o pessoal também tem muitas dúvidas, às vezes muita demanda. Quantas gramas a gente tem aí, ó? 15, 16 e 30 gramas, para poder atender a especificidade, para poder fazer algum tipo de procedimento, né? Exame, o pessoal precisa muito. Paciente com precaução de contato, então assim, para proteger o profissional, mas aí ele não é estéril. Então, lembrar que é para indicação de algum procedimento que não precisa ser estéril. Tem o elásticozinho no punho e as tirinhas para poder amarrar, para poder ele não ficar muito desajeitado, igual às vezes tem alguns que fica bem solto, bem desajeitado, porque não tem uma tira que dá para amarrar direito. As touquinhas também, né? De nylon. A nylon que geralmente o pessoal, né? Nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso, porque ela é muito usada na indústria alimentícia ou então nas cozinhas, né? Hospitalares, que é justamente para proteger, né? Que caia o cabelo entre em contato com o que está sendo manipulado. E a de TNT, que é mais usualmente usada nos ambientes hospitalares, mas que pegou também aí na questão da alimentícia, né? A gente vê muitos lugares usando. Estética, né? Tudo. Sim, sim. Consultório odontológico, né? Então, e a nossa, quem tem a oportunidade de ver, reconhece que também a qualidade é bem diferente, assim, na parte do elástico, um elástico bem mais resistente, sabe? Justamente porque... Ela não rasga fácil. Exato. Sim. Você vai colocar e já rasga e tem que colocar outra. Então, assim, às vezes são umas economias que não valem a pena e que o comprador, muitas vezes, não tem essa informação. Verdade. Em alguns serviços, a gente chega para poder falar assim, olha, eu estava vendo lá, sua equipe está gastando mais luva ou mais touca, porque ela rasga com facilidade. Poxa, ninguém me falou, eu não sabia, né? Verdade. Então... tem essas questões também. Elas têm 10 graminhas aí, a touquinha, se precisar saber em relação à gramatura. Propé, que ele veio para poder proteger, né, o calçado, proteger tanto da contaminação daquele material, aquela secreção que possa vir cair no pé, no calçado, quanto também proteger o próprio ambiente para manter ali mais limpo. Alguns serviços não têm utilizado, já não têm aderido a essa prática, mas é importante ressaltar que o nosso Propé, ele tem um elástico. Além do elástico aqui na abertura, ele tem um elástico na porção da sola, justamente para conferir mais resistência, para evitar o risco de escorregar, sabe? Tem alguns que não tem. O profissional calça, olha o risco aí de um acidente de trabalho, porque escorrega, né, com o Propé. Ele tem 25 gramas. O lençol para a maca, que é aquele lençol convencional de elástico, para poder proteger, né, a maca. Então, também muito usado nas clínicas, nos consultórios. Onde tem uma maca que tem um colchão ali, tem uma demanda para um lençol, né, de elástico. E também precisa ser resistente, que tem lençol, quem é enfermeira aí sabe que vai colocar o lençol... Quando você termina de colocar a última ponta lá, já rasgou da primeira, ou ele não estica o suficiente, o colchão fica dobrado. De papel, né? De papel de bolo, né? Verdade. Que até, né, visualmente é ruim, é desconfortável ficar em cima, ele rasga com facilidade. Então, assim, o ideal mesmo é um lençol de TNT. E ele é bem grandinho, eu tenho 2 metros. Dá para esticar bem sem precisar ficar passando aperto, sem rasgar. E aí a gente tem a parte da nutrição, dos equipes para nutrição. Bom, por que equipe para nutrição, né? Por que não pode usar o mesmo equipo? Justamente para evitar o risco de acidente, né? Com a administração de uma dieta, por exemplo, numa via endovenosa e que não tem a indicação parenteral, né? Porque existe a nutrição parenteral, que é sim para correr na via,
endovenosa, mas aí tem toda uma especificidade, não é muito usado, e a gente tem mais a indicação da nutrição enteral, através de sonda nasoenteral ou de sonda de gastrostomia, que é aquela que fica direto na barriga. Então, a gente tem equipos e aí eles vêm justamente numa coloração diferente para poder alertar, falar, isso aqui é administração de dieta, né? Eu não devo colocar isso na corrente sanguínea. E aí, a gente tem tanto o equipo que é convencional, que a gente tem a mesma ideia do equipo que eu já falei antes, tá? E com a pontinha slip. E a gente tem um equipo hoje que vem trazendo uma segurança maior, que é uma equipe que às vezes também causa uma confusão danada, que é uma equipe que a gente fala de ponta cruz, né? Pra que isso? Ele é um equipo que vai ser justamente passível de conexão somente no frasco de dieta. Então, ele não vai... E a gente tem um conector escalonado também que vai conectar numa sonda de gastrostomia, por exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, tá vendo? Esse é o frasquinho, o bendito frasquinho aí, fit, para conectar a ponta cruz. E aí por que disso? Para maior segurança mesmo, porque ele não vai entrar no frasquinho convencional de soro, tá? Então, olha lá, ele tem o simples, que é a mesma ideia, e tem ele tanto na Luer Sleep, o simples, não, aí escalonado. Sleep escalonado. Então, para eu fazer uma conexão numa sonda nasentérica, por exemplo, ou para eu fazer uma conexão na sonda de gastrostomia, que aí as conexões são diferentes. E aí existe o outro que eu já falei com vocês, que é o ponta cruz. Então, já expliquei o porquê da coloração, né, o porquê da entrada, do encaixe, tudo pensando justamente na segurança. Porque a gente já ouviu falar, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de erro aí de administração, né, que corre dieta na veia do paciente sem que seja uma dieta parenteral. Então, o que a gente fala do ponta cruz, né, que é esse que a gente traz como maior benefício hoje em dia, ele reduz o risco de erro na medicação, ele vai aumentar a segurança, ele atende recomendações internacionais. A gente sabe que a gente tem 6 metas de segurança internacional do paciente. Então, para a administração de medicamentos, para trazer essa segurança, se a gente tem uma equipe específica para dieta, a gente fica um pouco mais tranquilo e seguro, né? Então, a gente tem a parte também da administração de medicação oral. Para conferir uma segurança, a gente também tem a seringa, que é a seringa dosadora oral. Por quê? Porque ela também vai ter a segurança, porque o encaixe slip dela não conecta nas entradas de vias de administrações venosas. Então, aqui, ó, ele não é compatível, tá vendo? Então, justamente por quê? Porque se eu preparei uma medicação que vai ser introduzida, deve ser introduzida oral, e por engano, primeiro que já vê que ele é azul. É verdade. Tá vendo? Nada é por acaso, tudo é pensado, tudo tem uma razão. Ela já é azul justamente para alertar, falar, pô, isso aqui não é medicação venosa. Mas se ainda por um descuido, ele não prestou atenção, ele é daltônico, ele não viu que isso aqui é azul, ele vai tentar fazer a conexão para a administração, ele não vai encaixar. Perfeito. Então, ele vem... Ou associar, né? Ó, o equipo é azul, é da parte de alimentação, é tudo assim, integral. também. Ele não encaixa, tá vendo? Então, tanto com as conexões, quanto com os catéteres. Ele vem justamente para quê? A administração de medicação oral, como é que é feita? Geralmente naqueles copinhos de café. E aquilo também não confere, né? E não tem precisão, né, no volume. Exatamente, né? Não confere a segurança necessária por conta da precisão, às vezes por conta mesmo de contaminação, cai com facilidade, né? Até contaminação cruzada. Sim. É? Então, assim, maior segurança a utilização do dosador oral, justamente para administrar essas medicações orais, tá? E aí também tá vendo, ó, o detalhe, ela não é estéril, nem precisa que seja estéril,
mas ela tem a proteção aqui da ponta da conexão. E aí, igual eu falei, ela é incompatível com as conexões tipo Luer, que é as conexões, né, dos acessos. Tem na versão 3, 5, 10 e 20 ml. E aí a indicação vai ser de acordo com a necessidade do volume para administração. E aí a gente tem a seringa bico-catéter, por isso que eu não falei dela aquela hora, né? Porque a gente tem a seringa de 60 ml para administração de medicação também. Então vamos supor aí que a gente está falando lá da questão da veterinária, por exemplo, né? Ou de uma irrigação que precisa de um volume maior, a gente tem ela estéreo em 60 ml também, mas aí a ponta é diferente. Tem lock slip, né? Isto. A ponta é diferente, ela é mais curtinha. E a bico-catéter, não, a bico-catéter, ela é para utilizar o pessoal do atendimento domiciliar, né? Usa muito, nossa, mãe. Para manipular aí as gastrostomias, né? Então, aí, ó, ela é usada, o bico dela é bem maior, tá vendo? Do que um slip convencional, né? E usada para administrar grandes volumes, às vezes vai infundir alguma dieta, alguma coisa que precisa ser passada. Às vezes obstruiu uma sonda e precisa de administrar, porque tem paciente, às vezes, que alimenta via oral, que usa sonda nasentérica, ou usa gastrostomia e ainda alimenta via oral, e aí, por algum momento, obstruiu aquela sonda dele, eu preciso fazer alguma drenagem em algum procedimento de um volume maior, então ela tem essa indicação, tanto para aspiração quanto para injetar grandes volumes de solução, tá bom? Perfeito. Alguma observação, filho? Não. Catéter nasal, tipo óculos, né? É um catéter que é usado para poder auxiliar na oferta de oxigênio, mas aí é um volume menor de oxigênio, então a gente chega aí aproximadamente 6 litros, e aí se passa dessa necessidade, a gente precisa usar um outro tipo de dispositivo, mas o catéter nasal, ele vai aumentar aí em 45% essa fração que o paciente vai inspirar de oxigênio em relação ao ambiente. Ele tem uma extensão de 1,5 metro, então ele é bem compridinho para poder facilitar a mobilidade do paciente também. E esse prong nasal, que é essa parte que vai no nariz, sabe? Ele é maleável justamente para poder adaptar com facilidade com a anatomia. Ou é látex? Nossa, a gente pode conferir aqui na ficha técnica o que é essa porção. Não, tá, látex. Látex. Tá. O prong. O prong Vamos conferir? Vamos, já que a gente olha. E ele é estéreo, né? O pessoal muitas vezes não atenta para isso, mas é estéreo. A máscara de oxigênio de alta concentração. Então, é o que eu falei com vocês. A máscara, o catéter nasal, ele tem uma indicação até determinado fluxo de oxigênio. Então, passou daquele fluxo, eu preciso de um dispositivo que vai conferir um volume maior. Então, a gente tem a máscara de concentração de O2, que tem esse reservatório aqui, justamente para poder auxiliar no controle, né, do que ele inspira e do que ele expira. A gente tem tanto a infantil, que a máscara é menorzinha, quanto a adulto, tá? Ele tem uma válvula que vai impedir a reinalação, então aqui a gente tem uma válvulazinha tanto interna quanto as laterais, porque ele precisa inspirar oxigênio e ele não pode aumentar o índice de CO2, né, de gás carbônico que ele tá liberando. Então, o reservatório, ele absorve isso, mas ele impede, essa válvula impede que ele reinale aquela concentração de CO2, tá bom? Aí ele vai fornecer um volume bem maior, de 60 a 99 a 99 a fração que ele vai inspirar de oxigênio. Aí a gente tem, deixa eu ver aqui, acho que deu uma... Ai. Travou? Agora foi. Tá acabando, pessoal. A gente tá com o tempo agora, tá bem apertado. Tá acabando, prometo. Tá bom. A parte da cânula de Guedel, que são cânulas que vão auxiliar na manutenção da via aérea. Então, às vezes o paciente teve algum tipo de trauma, precisa manter a via aérea dele funcionando bem, né? A língua dele caiu, teve queda de base de língua, tá?
numa crise convulsiva, por exemplo, para proteger a cavidade oral dele ali, a orofaringe dele. Então, existem essas cânulas, que elas têm o nome de cânula de Guedel. Tem vários tamanhos e aí, de acordo mesmo com a anatomia do paciente, a gente faz a mensuração aqui na região do lobo da orelha, isso, para poder identificar qual o tamanho adequado que eu vou colocar. Eu introduzo ela virada para cima até encostar no céu da boca, depois eu faço o giro e termino de encaixar justamente para isso, para eu manter aquela entrada, aquele fluxo de entrada e saída ali do ar, sem a língua estar obstruindo a passagem. Então, tem essa indicação, tá? Tem vários tamanhos aí. A parte do filtro, então, esse filtro aqui, ele é um filtro que vai ser utilizado naqueles pacientes que têm uma indicação de um suporte ventilatório através de um equipamento. Então, ele, por alguma razão, não está conseguindo respirar sozinho, precisa de um respirador. Mas aí, entre o paciente e aquele equipamento, eu preciso de um filtro para eu poder aquecer aquele ar que vai entrar, para eu poder impedir a contaminação, né, daquele paciente com aquele ar, com aquele oxigênio. Então, esse filtro ele tem essa finalidade. Esse em específico a gente chama de HMF, porque ele filtra, ele umidifica e ele aquece de forma passiva, junto com o equipamento, mas ele tem toda essa propriedade. Às vezes o pessoal pede filtro HME. Então, na verdade, o filtro HME, que todo mundo chama de filtro, ele não filtra, ele só aquece e umidifica. Entendi. Então, se precisa que filtre, é o HMF, tá? E o nosso tem um espaço reduzido, um espaço morto. O que é um espaço morto? É onde não acontece troca. Então, gasosa, enfim, bem pequeno, para evitar mais dificuldade ainda para o paciente respirar, sabe? Então, tem uma capacidade também aí, de filtração bem alta, quase de 100%, tanto para bactéria quanto para vírus. É estéril e a gente só tem na versão adulta. Tá. A indicação é adulta. Sonda Foley, são as sondas que são utilizadas para os pacientes que por alguma razão têm alguma obstrução, não consegue desprezar a urina de forma adequada, né? Precisa ter um dispositivo para auxiliar nessa saída da urina, ou que vai fazer algum procedimento cirúrgico, precisa mensurar a quantidade de urina que ele tá eliminando, se voltou a funcionar depois de uma anestesia, né? A bexiga, por exemplo. Enfim, tem várias indicações. Essa aqui é látex, que a gente chama de Foley, e ela tem duas vias. Uma via que é para saída, para drenagem da urina, né? E a via que é para a gente conectar a seringa para poder fazer a verificação do balonete. O balonete é um balãozinho, igual vocês estão vendo ali, ó. Ele é um balão que ele serve para poder manter a sonda presa na bexiga. Ele vai repousar ali na parede da bexiga e vai evitar que em algum momento seja tracionada e ela saia. Tá? Então, a finalidade do balão é essa. E o encaixe é do tipo slip. Então, a gente precisa que a seringa seja do tipo slip para poder fazer essa conexão, que a Lock não faz esse encaixe adequado. Tá bom? Tem de vários calibres, então a indicação vai depender mesmo da estrutura anatômica do paciente. Então, o médico vai, junto com a equipe, vai definir aí qual que é o tamanho mais adequado para poder utilizar no paciente. É látex siliconizada, ela não é de silicone, tá? Então, ela tem a maleabilidade do látex e um pouco mesmo de mais firmeza que o silicone vai conferir. E é estéreo, tá? Aí, para poder utilizar junto da sonda, a gente tem uma bolsa coletora, que é justamente onde vai ser desprezada essa urina. E a gente tem duas versões. A gente tem uma versão que tem um ponto de coleta, ou seja, cadê ela? Aqui, ó. Esse ponto de coleta, aqui, aí. Justamente que eu preciso acessar o conteúdo, eu preciso acessar uma quantidade de urina para fazer um exame, por exemplo. Se eu não tiver esse ponto de coleta aqui, eu não consigo acessar de maneira estéril essa urina. Tá? Então, eu não poderia simplesmente esvaziar e coletar aqui, porque eu não ia garantir uma esterilidade, né? Então, aqui eu venho, conecto uma seringa, e aí eu faço a coleta dessa solução. E a seringa pode ser? Não, só Lock? Não, a conexão da ponta da coleta, ela vai, na verdade, com a agulha. Com a agulha. Porque ela é um silicone, um silicone, um látex.
e a gente faz a conexão, como é tudo estéreo. Então, como se fosse aquele injetor lateral mesmo do meu equipo. É uma membrana, do né? meu equipo. Isso, é uma membrana, isso. Fugiu a palavra. Para eu poder fazer Pode furar várias vezes. a coleta. Exatamente. E aí continua mantendo a esterilidade, a integridade da... Isso causa muita confusão, porque o pessoal às vezes compra a bolsa e aí na hora que vai procurar o ponto de coleta não tem. Então tem que atentar na hora de comprar se eu quero com ponto de coleta ou sem ponto de coleta, tá? Com ponto de coleta a gente chama de completa. Igual o nome já sugere. Eu quero uma bolsa completa, então eu penso que tem o ponto de coleta. Especial é porque ela não tem esse detalhe aí do ponto de coleta. Tá. Bom? E elas têm uma válvula anti-refluxo, isso é importante frisar também, que impede o retorno da urina e vai diminuir o risco de contaminação. Então, traz uma segurança maior na utilização e na manipulação. Vocês não vão conseguir ver, mas aqui dentro tem um reservatóriozinho, que é essa válvula anti-refluxo, para impedir na manipulação aí de voltar a urina e contaminar o paciente. Chegando ao final, a gente tem a lâmina de bisturi. Então a gente tem... Agora a gente já se perdeu aqui. Muitos produtos. Então a gente tem ela tanto em aço inoxidável e carbono, aí vai depender mesmo da necessidade do profissional. Também tem diferentes formatos de pontas. Essa diferença de matéria-prima tem na indicação do procedimento? Tem alguma interferência? Eu acredito que não. Eu acho mesmo que seja preferência. Tá. Mas que eu tenha ouvido falar que tem uma implicação clínica na interferência, não. Tá? Se tiver, alguém pode me eu também não sei. contar aí. Mas é só o tipo mesmo da lâmina e aí do material em si. Tá. Os formatos diferentes aí tem sim para aplicabilidade na utilização. O formato dela, do corte, do tipo de corte, da perfuração, aí vai fazer diferença sim. O formato da lança. Aí cada número tem um formato. Isto. Tá? E nos diferentes tamanhos aí que a gente também tem à disposição. O pessoal pergunta muito sobre uma 15C, né? Sim. Não sei se você já teve essa... Sim. Não, a gente tem a 15. Entendi. 15C. Eletrodo muito bem aceito. A gente tem um feedback muito legal do eletrodo. Ele tem o pino de bronze e é revestido de níquel. Isso para algum tipo de procedimento é importante saber. Então, quando pergunta a especificidade, tem na ficha técnica, mas vocês já sabem que esse é de bronze e de níquel, porque tem com prata, o tipo de pino diferente. Então, de acordo com a especificidade, interfere sim, tá? No tipo. O nosso modelinho é em gota, tem essa mensuração aí, e ele é para exames em repouso. Então, se for para um teste ergométrico, por exemplo, aí ele não tem indicação. Ele é para monitorização cardíaca de paciente em repouso. Tá bom? E por último, agora é de verdade, por último, a nossa mais recente tecnologia, né? Que é a agulha gengival, então tem indicação aí na odontologia, para usar para aplicação de anestésico, muito bem aceita também. E eu já tive feedback positivo de profissional da odontologia que gosta, tá? Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Então, ela tem essa agulha e tem uma outra agulha interna aqui que conecta na seringa para poder fazer a administração do anestésico. Mas aí é na seringa odontológica, próprio para procedimento odontológico. Tem o biselzinho trifacetado, igual eu comentei lá no início, para diminuir o desconforto, para facilitar a perfuração, e tem nesses dois diferentes tamanhos aí, de 21 por 30 e 25 por 30. E o lacre de segurança, na hora que eu abri aqui, vocês não viram, mas aí rasga, e aí você consegue ver que foi rompido esse lacrezinho de segurança. Sim. Porque ela vem, né, nesse modelinho aqui, não tem aquela embalagem estéreo
externa, então precisa ter um lacrezinho para ter essa segurança. Então eu acho que é isso. Queria agradecer a atenção, eu sei que é muita coisa, muita informação. Em relação ao catéter, que a gente estava falando sobre o material, é PVC, tá? Ah, tá. Obrigada. É um PVC mais maleável, mas é PVC. Tá. Rápida ela. Eu tava consultando as fontes aqui. São muitos produtos, verdade, muitas informações. sim, A gente sim. tem as fichas técnicas aí, se algum cliente precisar, a gente encaminha a ficha técnica para poder esclarecer essas informações bem mais técnicas que não foi possível a gente estar trazendo aqui, tá bom? E aí depois dei um feedback do que Claro. vocês acharam, sugestões, dúvidas. Quer falar alguma coisa, Aline? Não, eu quero agradecer, né, a Michelle aí e a Mari por todas essas informações. Apesar de a gente no dia a dia lidar com isso, mas tem coisas que são mais técnicas, né? É específico o produto, né? Isso, né? E como vocês são a fábrica, né? Vocês acabam trazendo mais conhecimentos pra gente. Quero agradecer por isso. E foi enriquecedor, né? Essa tarde aí que a gente teve esse bate-papo. Sim. Quero agradecer, tá, a presença de vocês, dizer que foi muito legal, foi muito bom mesmo, né, estar com vocês essa tarde. O conhecimento foi enriquecedor mesmo, acho que vai agregar tanto para a DocDoc, né, para a gente poder estar trabalhando em parceria com vocês, estar levando conhecimento também para os hospitais, para as empresas de home care. Eu acho que não é só vender, né, eu quero entregar conhecimento, produtos de qualidade, isso é importante. E tenho certeza que a gente vai ter mais encontros, né? Agradecer quem ficou com a gente até agora, foi um pouquinho extenso, mas são muitos produtos, mas acho que foi legal. E quem tiver interesse, eu vou deixar depois os contatos da Michelle, da Mariana, da Aline, o meu também, e vamos disponibilizar o vídeo. Muito obrigada. Mariana, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também, acho que foi uma experiência bacana, né? Foi uma coisa diferente e obrigada pela parceria aí, foi muito legal mesmo. E a DocDoc vai estar ampliando seu portfólio e vai estar com todos, né, se Deus quiser, com todos os produtos da Descarpac, tá? Vamos sim. E Obrigada. queríamos convidar o pessoal que está aí nos assistindo, né? Dia 7 e 8 de outubro, nós vamos estar na Exponit Pet, tá? É Nosso verdade. stand lá, Descarpac também vai estar conosco. E queria convidar todos aí para participar, para poder nos visitar lá e conhecer o evento. Obrigada. Vai ser no Caminho Niemeyer, tá? Dia 7 e 8 de outubro. De 10 às 17. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Segue no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, tanto a Descarpac quanto a DocDoc.